Olá, pessoal. Aqui é Monique Brasil, delegada de Polícia Civil no estado do Pará. Atuo como delegada há 9 anos. E o intuito aqui com esse canal, que a gente inicia hoje, né, ele nasceu do meu vício por fatos, histórias de crimes reais que realmente abalaram a sociedade, que instigam a nossa curiosidade, nos quais a investigação criminal foi intensa, deu reviravoltas. Esses casos criminais assim bem complexos me fascinam. Não satisfeita de viver o dia a dia, né? Minha vida, o dia a dia é crime. Então vou para a delegacia, lidou com vítima, lidou com acusado, com suspeito. A gente efetua prisões, a gente tem operações, é bem interessante a rotina policial. Não satisfeita de viver isso todos os dias, eu chego em casa e o meu hobby é assistir documentário de casos criminais mundo afora, ler sobre isso, ler livros que me relatam casos reais, fatos verídicos que aconteceram há tempos atrás, atualmente. Então, assim, o canal ele nasceu justamente porque eu acabei ficando tão viciada nesse tema que quando eu vou conversar com as pessoas próximas de mim, familiares, amigos e marido, aí lá vem a menina do único assunto, né? Lá vem a menina do assunto polícia, lá vem a menina do assunto crime, e aí eu vi que talvez eu pudesse estar sendo até inconveniente. Então eu falei, bom, então eu vou para a internet, eu vou para o YouTube, porque assim eu vou encontrar outras pessoas como eu, que são viciadas nesses casos, são viciadas nesse assunto, e juntos a gente poderá debater, conversar, discutir e se entreter, se divertir, se emocionar e até mesmo servir de alerta para que vocês não sejam a próxima vítima. E dito isso, então eu estou à procura dessa minha tribo, desses integrantes dessa minha tribo que adoram esse tema, para que juntos a gente possa fazer um canal legal, fazer um canal grande, fazer o conteúdo de criminologia, um conteúdo criminal de qualidade para quem gosta desse assunto. Se você, assim como eu, gosta desse assunto, é viciado em criminal cases, você se inscreva no canal, ative o sininho e dê seu like. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um caso, né? Eu narrei para vocês que eu era delegada de polícia e estou à frente de delegacias especializadas no atendimento à mulher, conhecida como DEANS, né? Então nada mais justo que eu trazer um caso que, assim, vejo até no meu dia a dia, né? Um caso de abuso sexual, um caso que envolve essas questões de estupros. E o caso que eu trouxe hoje para vocês é um caso que está super em voga, os meios de comunicação estão todos falando sobre, a mídia, é o caso do Daniel Alves. Também o caso do Robinho, porque eles guardam muita semelhança, os dois casos, né? E esses jogadores, eles são jogadores que já foram até da nossa seleção brasileira, né? O Daniel Alves, inclusive, até outro dia, o Brasil inteiro estava torcendo por ele na Copa. E o Robinho também jogou a Copa, inclusive, né? São duas pessoas que a gente conhece, a gente sabe quem é, pessoas que estão sempre na mídia, muito famosas, e a gente vai tratar um pouquinho sobre esses casos que tem muito a nos ensinar e muitos detalhes a serem desenrolados. E inicialmente a gente vai tratar do caso Robinho, o Robinho e a vítima, né, que a gente vai chamar de garota albanesa, porque ela, por motivos óbvios, ela preferiu não ter a sua qualificação, né, o seu nome divulgado. Então, já em 2011, o Robinho, ele e os amigos dele conheceram ela, e nesse primeiro momento, ela até inclusive narra que o Robinho, né, teria pegado a mão dela, colocado no abdômen dele, tudo, tá. Num segundo momento, eles teriam se encontrado de novo, e o Robinho teria tentado lamber os seios dela, né? Ela causou estranheza, mas ela disse que não se importou muito com isso. Já em 2013, o Robinho e um grupo de 4 amigos, juntamente com a esposa dele, foi até uma boate, o Sil Café, né, em Milão, e comemorar. A boate estaria fazendo um tributo à música brasileira nesse dia e foram muitos brasileiros pro local. O Robinho e os amigos foram deles. E um dos amigos do Robinho convidou a vítima e as amigas dela para irem na boate no dia. E ela topou, porque ela iria comemorar 23 anos e ela aproveitaria já e comemoraria lá na boate.
No local, um desses amigos do Robinho mandou mensagem para a vítima, né, mandou um SMS dizendo, olha, só se aproxime da nossa mesa depois que a esposa do Robinho for embora. Tudo bem. Lá pelas tantas, a esposa do Robinho já estava cansada, não, eu vou embora, o Robinho, ok, vou ficar um pouco mais. E a esposa então foi embora. E aí a vítima, né, a garota albanesa, junto com duas amigas, se aproximaram da mesa dos brasileiros e começaram a curtir a noite, né, papo vai, papo vem. Aí eles começaram a pagar bebida para as meninas. Só que a única que estava bebendo era essa garota albanesa, porque ela estava com outras duas amigas. Uma estava grávida e a outra estava dirigindo. Então a única que estava bebendo era ela, e ela começou a beber bastante, né? Começou a consumir bastante álcool. Lá por volta de 1h30 da manhã, as duas amigas dela resolvem ir embora. E a garota diz que vai ficar um pouco mais com os amigos. Dançando e tal, ela meio que se sente tonta, tem um mal-estar, vai para a área externa da boate. Nessa área externa, um dos amigos do Robinho se aproxima dela e tenta beijar ela. Aí ela, né, recusa e tudo, só que ele consegue levar ela para um camarim, né, que seria uma área VIP da boate. O camarim é uma área VIP, mas só que é bem mais restrita, né? O camarim é destinado aos artistas que estão se apresentando na boate, naquele determinado dia. E nesse dia, quem estava se apresentando era o músico Jairo Chagas, né, que era inclusive amigo do Robinho, trabalhava no Sil Café há uns 9 anos, e brasileiro, né, tava tocando música brasileira, e ele emprestou, ele cedeu o camarote dele, o camarim dele pro grupo de amigos deles, né, que era o Robinho e os 4 amigos dele. Esse amigo, então, levou a garota albanesa para esse camarim. Chegou lá, ela diz que ela não se recorda de quase nada, que ela lembra de poucos flashes, porque ela não conseguia nem falar, muito menos ficar em pé. E aí ela lembra que em um determinado momento ela estava sozinha, mas depois ela já viu o Robinho, o amigo dele, se aproveitando dela. E aí é importante, inclusive, a gente trazer o trecho do depoimento dela, né, que ela deu na polícia, quando ela foi denunciar os abusadores, que é bem interessante. Ela diz assim, acredito que no início, o amigo 3, a gente vai chamar de amigo 1, 2, 3 e 4, porque era o Robinho, o Ricardo Falco e mais 4 amigos nesse dia, tá? Um grupo de 6 pessoas. Esses outros 4 amigos, o amigo 1, 2, 3 e 4, eles saíram da Itália logo após o início das investigações. Então, o processo deles foi apartado, né? Ficou só o Robinho e o Ricardo Falco e o processo desses 4 foi apartado. Como eles estavam fora do país, decidiram por suspender esse processo, suspender o julgamento deles e correr com o julgamento do Robinho e do Ricardo Falco normalmente. Então, esses 4, eles não têm o nome de divulgado nesse processo, né? Até porque a culpabilidade deles não foi dada como certa, né? Já que eles não foram condenados e não tiveram o direito à ampla defesa contraditória. Nesse sentido, eles preservaram, né, os nomes deles e as qualificações. Então, o amigo 1 é um desses amigos. Acredito que o amigo 3, que também é outro amigo, estivesse fazendo sexo oral em mim. E Robinho aproveitava de mim de outros modos. E depois eles trocaram de papel. Não me recordo mais de nada, porque me encontrei rodeado pelos rapazes. Não sabia o que acontecia. Além disso, nesse momento, ela lembra vagamente do Robinho pedindo camisinha, e aí ela lembrou mais ou menos do que tinha acontecido e começou a chorar muito. E aí o Jairo, que era o músico que tinha sido do camarim, foi lá consolar ela, né? Bom, ela saiu da boate literalmente carregada, né? Literalmente carregada pelo grupo de brasileiros. Inicialmente no carro do Robinho, depois ela foi pro carro do Ricardo Falco e foi levada para casa. Logo no dia seguinte ao acontecido, ela, claro, já bem melhor, já recobrando muito mais a consciência, agora já não era só flashes que ela já lembrava de coisas de uma certa cronologia no tempo, e ela ligou, né, ela estava super indignada, ligou pro Ricardo Falco e disse, olha, eu vou atrás de advogados, eu vou procurar advogados. E ligou para um outro amigo também, que fazia parte lá do grupo, e disse, ó, tô grávida. Né? A ideia dela com isso era justamente deixar uma pulga atrás da orelha deles, né? Deixar eles preocupados, o mínimo, já que ela já estava super indignada, então ela queria deixar eles preocupados também. Bom, é isso mesmo que ela faz. Ela vai, procura a polícia e denuncia formalmente Robinho e seus amigos pelo abuso sexual que ela sofreu. De início, né, logo depois que o caso vem à tona, vem a público,
O Robinho nega qualquer possibilidade dele, sabe, ter esse contato com a vítima, que jamais, ele não teve nada, ele nem chegou perto dela, que ele não tem nada a ver com a história. Só que aí, né, como ele viu que os autos, o que estava nos autos do processo, punha contra isso, né, faziam, não tinha como ele se esquivar de qualquer contato com a vítima, ele então mudou mudou o depoimento dele e disse que, ok, eu realmente mantive relação sexual com ela, relação essa que foi por, né, vias orais, mas só existia eu e ela no momento que eu estava lá com ela. Não tinha nenhum outro terceiro envolvido. O que ele queria com isso? Justamente afastar qualquer possibilidade de estupro coletivo, né, que dá um pouquinho, aumenta a pena nesses casos. Então ele não. Tava só eu e ela e foi totalmente consensual. E aí é importante destacar nesse primeiro julgamento a fala do advogado do Robinho, né, o Gutierrez, o advogado italiano dele. Ele diz assim: olha, o que acusa o meu cliente é muito simples. Dizem que ele induziu a vítima a beber, enfim, ingerir substâncias que mexem com a psique, com o objetivo de usufruir sexualmente dela. Isso não está provado nos autos. Né? Não está provado que ele deu bebida, pagou a bebida para depois usufruir dela. O que ele teve, e até ele admite, é uma atuação, assim, uma atitude pouco séria, mas que não é crime. Uma vez que manter relações sexuais com meninas bêbadas não seria crime, seria uma atitude pouco séria. E aí a gente abre um parênteses aqui para que eu explique para vocês que essa atitude pouco séria lá na Itália, se não é crime, né, manter relações sexuais com pessoas em estado de embriaguez avançado lá, aqui no Brasil e esse crime chama-se estupro de vulnerável. Ele está previsto no artigo 217A do nosso Código Penal, com pena de 8 a 15 anos de prisão. É uma pena interessante, é uma pena pesada, e esse crime ele diz respeito a manter relações sexuais com outra pessoa em estado de vulnerabilidade. O que seria esse estado de vulnerabilidade? Sendo a vítima menor de 14 anos, né, que já se presume a vulnerabilidade dela, ou então maior de 14, desde que não seja capaz de se autodeterminar de acordo com a sua vontade. Seja por circunstâncias transitórias, né, uma bebida, uma droga ou qualquer outra possibilidade que faça ela não estar nas suas plenas faculdades mentais, ou circunstâncias já mesmo permanentes, se a vítima tem algum retardo mental, se ela tem alguma síndrome, alguma coisa que faça com que ela tenha debilidade de entendimento e que ela não possa expressar livremente uma vontade válida, né? Bom, então esse crime cometido aqui no Brasil, ele é hediondo, né? Ele tem uma série de características justamente por ele ser hediondo. Ele não é sujeito de graça, anistia e indulto, por exemplo. Então, aquele caso, lembra do Bolsonaro, Daniel Silveira? Ele concedeu, né, um instituto, né, que fez o Daniel Silveira não responder, ficar livre de punição por aquelas falas que ele fez contra o ministro Alexandre de Moraes. Né? Todos vocês devem estar lembrados desse caso. Era uma prerrogativa do presidente da República, mas aquele crime, ele não era estupro de vulnerável, ele não era hediondo. Se fosse hediondo, não poderia ter sido dado esse perdão que o Bolsonaro deu, porque crimes hediondos não são sujeitos de graça, anistia e indulto. 2010, o processo andou, a vítima denunciou eles, continuou, e então o Robinho, em 2017, o Robinho e o Ricardo Falcon foram condenados a 9 anos de prisão por cometer estupro coletivo contra a vítima, né, em condição de inferioridade física e psíquica. Esse era o crime que eles foram condenados na Itália. E a defesa, né, achou, alegando que algumas traduções, lembra, o Robinho é brasileiro e ele estava sendo julgado na Itália. Então a defesa disse que algumas dessas traduções, transcrições que estavam nos autos, elas não foram adequadamente realizadas, né? Elas estavam dúbias, né? Podia ter outras interpretações. Então, com base nisso, não se podia determinar que a vítima estava assim em situação de inferioridade física e psíquica, como foi determinado na sentença de primeiro grau. Então, com base nisso, eles recorreram para a segunda instância, né, que seria a Corte de Apelação de Milão, para que o processo pudesse ser revisto e então o brasileiro teria uma chance, né, de não ser condenado. Isso foi em 2017.
Passou-se o tempo, em 2020 esse caso voltou à tona, né, com muita força na mídia, porque o GE, né, o Globo Esporte, ele teve acesso aos autos do processo e trouxe as provas, né, as provas cruciais que condenaram o Robinho na primeira instância. E aí ele divulgou isso. E quais seriam essas provas? A justiça italiana, depois que ela recebeu a denúncia da vítima, ela autorizou que o telefone do Robinho fosse grampeado, né? Então todas as conversas passaram a ser gravadas e fiscalizadas pela polícia. E colocaram também uma escuta, sem que ele soubesse, dentro do carro dele, né? Então, uma escuta ambiente dentro do carro dele. Com isso, eles só deixaram o tempo correr e o Robinho foi se entregando, falando com o outro. E, como a própria juíza, né, como a própria sentença de primeiro grau diz, os trechos dos áudios disponíveis no processo, eles são autoacusatórios e garante o pleno conhecimento de tudo que aconteceu naquele dia. Então eu vou trazer aqui para vocês os trechos que são muito interessantes e que provam os brasileiros e o Robinho sabiam muito bem o que estavam fazendo, sabiam que estavam estuprando a garota albanesa, né? E fizeram inclusive pouco caso disso. É o que a gente vai ver agora, né, nos trechos que diz assim. Nessa escuta que estava dentro do carro do Robinho, esse primeiro trecho, ele vai dizer sobre isso. Tava o Robinho e o Ricardo Falco, né? E aí o Falco diz assim: ela se lembra da situação, ela sabe que todos transaram com ela. E aí o Robinho diz: o fulano 1, já expliquei pra vocês, né? Fulano 1, 2, 3 e 4 é os 4 amigos que estão com o processo em suspenso. Por isso que eles não aparecem nesse processo aqui. O fulano 1, tenho certeza que gozou dentro dela. Aí o Falco diz: não acredito. Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé. Ela estava realmente fora de si. Quando ele diz isso, não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé, ela estava fora de si, é exatamente o conceito de vulnerabilidade que aqui o nosso Código Penal ele traz, entendeu? É o quê? É a vítima totalmente incapaz de se autodeterminar de acordo com a sua vontade, de expressar uma vontade válida. Ela sequer sabia o que ela estava fazendo, ela sequer tinha condições de andar. Então, assim, aqui com certeza estupro de vulnerável. Eles mesmos têm consciência que ela estava absolutamente vulnerável. Aí o Robinho completa: sim, né? Ele sabe que ela estava absolutamente vulnerável. Um segundo trecho pega então uma conversa pelo telefone, né? Que o telefone dele estava grampeado, do Robinho com o Jairo, né? O músico, lembra do músico que cedeu o camarim? Pois é. Aí o Robinho fala assim: aí o Jairo ele demonstra preocupação, né? Poxa, olha, o senhor está sendo investigado pela polícia e tal, demonstra preocupação em relação a isso. Aí o Robinho responde: eu estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Olha, os caras estão na merda. Ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei naquela garota. Vi fulano 2, que é um dos amigos, e os outros foderem ela. Eles vão ter problemas, não eu. Lembro que os caras que pegaram ela foram fulano 1 e fulano 2. Eram 5 em cima dela. Né? Então, com esse trecho, o Robinho confessa o estupro coletivo. Né? Ele meio que tira o corpo dele fora, mas ele coloca todo mundo na cena do crime. Olha, eram 5 em cima dela. Fulano e fulano praticaram o ato. Eu vi isso. E aí, em um outro trecho, ele está conversando com outro amigo, que a gente vai colocar aqui como amigo 4, né? Fulano 4. E aí o fulano 4 liga pro Robinho e diz assim: irmão, tive dor de barriga de nervoso. Eu me preocupo com você, amigo. Aí o Robinho diz assim: telefonei para o fulano 3, um outro amigo, e ele me perguntou se alguém tinha gozado dentro da mulher e se ela engravidou. Eu disse que eu não sabia, porque me recordo que eu e você, eu e o fulano 4, né, que ele está falando, não transamos com ela, porque o seu pênis era mole, não subiu, e o problema é que essa moça disse que o fulano 1, 2 e 3 a pegaram com força. Vai vendo. Numa outro trecho da conversa, né, ainda lá na escuta do carro, né, na escuta ambiente do carro, o Robinho está conversando então com o Ricardo Falco, eles estão combinando o que eles vão dizer na justiça, né, a respeito do caso, e o Ricardo Falco me soltou essa pérola dizendo: nossa, a nossa salvação
é que não existia câmera nenhuma na boate que pudesse ter gravado o que a gente fez com aquela moça. Ainda em 2020, o Santos recontratou o Robinho, né, porque ele voltou lá da Itália, recontratou o Robinho, e a pressão popular junto com os patrocinadores do clube foi tamanha que o Santos recuou e suspendeu o contrato com o jogador. No finalzinho de 2020, a Corte de Apelação de Milão, ela negou provimento ao recurso do Robinho e confirmou a condenação dele por 9 anos, dele do Ricardo Falco, por 9 anos, foi pelo crime de abuso, de estupro coletivo da garota albanesa, acontecido naquela boate em Milão, a qual estava em condição inferior física e psicologicamente. Nesse julgamento de segunda instância, vale ressaltar o que a juíza do caso ela disse na sentença assim: a garota, né, a vítima, ela foi brutalmente humilhada por Robinho e por seus amigos. Ela foi usada por eles para a satisfação da lascívia deles próprios, né, para a satisfação dos desejos sexuais deles. E, então, com algum objeto, ela foi usada e jogada fora, né, usada e dispensada. A defesa do Robinho, mais uma vez, encontrou, nesse julgamento de segunda instância, eles tiveram a brilhante ideia de fazer um dossiê contra a vítima, né? Então, eram um pouco mais de 40 páginas de fotos que eles catalogaram, puxando do próprio rede social da vítima, eles puxaram as fotos de lá, da própria rede social da vítima, e foram catalogando e fizeram um dossiê dizendo o quê? Que a vítima era muito vista em baladas, consumindo bebida alcoólica, sob efeito de bebida alcoólica. Pessoal, eu vou ligar a luz aqui só para que não fique escuro. Acho que assim fica melhor. Sim, a gente estava na parte, então, do dossiê que o advogado Robinho teve a brilhante ideia de fazer. Então, ele fez um calhamaço de papel, né, com fotos comprometedoras da vítima, no qual ela aparece com balada, em festa, em bebida e tudo mais. Esse recurso é muito utilizado pela defesa do réu, né? É um recurso ordinário, né, algo abjeto, mas é bem utilizado, né, no qual eles procuram desqualificar a vítima, de alguma forma dizendo que, olha, isso que aconteceu com ela foi culpa dela, né? Ela deu causa a esse abuso, porque olha como ela se comporta, olha como ela faz, olha o que ela vê. E isso é absolutamente inadmissível, né? Não só aqui no Brasil, como na Itália também. Tanto é que esse julgamento de segunda instância não aceitou esse dossiê. Diz que é absolutamente irrelevante para o julgamento do caso, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, o que ela bebeu, o que ela deixou de beber, e não aceitaram essa prova. Com base nisso, a defesa apelou, né, então, para a terceira instância, dizendo que o direito de defesa do Robinho estaria prejudicado, né, porque ele não teve ampla defesa, uma vez que a segunda instância não aceitou uma das provas que eles queriam colocar nos autos. Então foi para a terceira instância, seria mais ou menos equivalente aqui ao nosso STJ, STF. Lá se chama Corte de Cassação. E agora, no final, agora já em 2023, em janeiro agora, poucos dias atrás, esse terceiro grau de jurisdição confirmou então a condenação do Robinho a 9 anos de prisão, mais 60 mil euros de multa, né, ele e o Ricardo Falco, pelo estupro coletivo da garota albanesa, né, que estava em condição de vulnerabilidade. Não cabe mais recurso, né, decisão final, e aí com isso acaba aquela situação de o Robinho está sendo investigado, o Robinho está suspeito de. Agora não é mais. Agora o Robinho é culpado, né? A justiça entendeu que ele cometeu o crime de estupro. Então o Robinho é sim o abusador, é sim o estuprador. Bom, agora voltando um pouquinho, vocês lembram do Jairo que cedeu o camarim e tudo mais? Pois é, o Jairo nessa história, assim, até ao meu ver, a culpabilidade dele, se a gente pudesse medir, é um pouco menor do que os demais, né? Primeiro que ele não participou dos atos sexuais em si. Segundo que o único momento que a vítima relata, assim, um pouco de humanidade daquele grupo ali, foi quando ela começou a chorar, que ela estava um pouco caindo em si, e a única pessoa que foi lá consolar ela foi o Jairo.
Bom, o Jairo, lá em 2014, ainda na primeira instância, ele foi chamado para depor como testemunha. E quando ele foi depor, ele disse: olha, não vi nada, não sei de nada, não aparece, não teve nenhuma cena de sexo na minha frente, eu não vi ninguém mantendo relação sexual naquela noite. Só que lembra que o telefone do Robinho estava grampeado, né? E aí, numa dessas conversas com o Robinho, ele foi pego no pulo, né? Ele diz assim, vou ler para vocês o trecho. O Robinho diz assim: a polícia não pode dizer nada. Eu direi que estava com você e depois fui para casa. E aí o Jairo diz: mas você também transou com a mulher? Aí o Robinho diz: não, eu tentei. Fulano 1, fulano 2, fulano 3, sim. Aí o Jairo diz: eu te vi quando colocava o P dentro da boca dela. E o Robinho diz: isso não significa transar. Assim, eu não sei o que é pior, né? Esse Jairo ter visto tudo isso, ter visto o abuso sexual e ter falado que não viu, ou se é o Robinho achar que sexo oral não é transar, não é abuso sexual, não é estupro, né? Vai vendo assim o nível de inteligência da pessoa, né? O nível inteligível que ela tem assim de legislação, uma coisa assim bem básica, mas não considerava. Bom, como no início ele disse, então, como testemunha, que ele não tinha visto nada, e depois ele foi pego nesse telefonema com o Robinho dizendo que ele viu a cena do Robinho abusando dela, mesmo que oralmente, e ainda depois ele foi pego numa gravação com uma amiga dele, falando assim, a amiga fala, nossa, mas isso é absolutamente nojento, é covarde, né, esses homens terem feito isso com essa jovem. E ele diz, sim, isso tem nome, e é estupro. Ou seja, ele confessa não só que ele viu a situação, ele confessa que ele sabe do que se trata, ele sabe que ela foi estuprada. E mesmo assim preferiu mentir em juízo. E aí, por isso, né, por ter sido pego nessa mentira, ele foi condenado pelo crime de falso testemunho. É um crime com uma pena muito mais baixa, claro, e ele fez o acordo com a justiça italiana, foi condenado e cumpriu os serviços comunitários no asilo lá de Milão. Então, ok. Robinho foi condenado, está lindo e belo no Brasil. Quais são os efeitos práticos disso, né? Fizeram toda uma história, o processo começou em 2013, o crime aconteceu em 2013, terminou em 2023. E 10 anos depois, tá, ok. Última instância, fui condenado. E o que acontece com o Robinho? Tá no Brasil. Então, é só ele ficar aqui no Brasil que nada vai acontecer pra ele, né? Porque vocês acham que o Robinho, ele vai lá pra Itália, vai falar, não, ok, vou viajar lá pra Itália e vou me apresentar espontaneamente para cumprir minha pena. Você acha, Caveira, que ele vai chegar lá? Olha, cheguei aqui, tudo bom, corte italiana, vim aqui me apresentar para cumprir a pena. Você acha que ele vai lá? Acho que não, né? Acho que cumprir espontaneamente ele não vai. Se ele não vai cumprir espontaneamente, então nada vai acontecer para ele, né? Porque basta ele ficar no Brasil e não viajar para nenhum país que tenha acordo de extradição com a Itália, que ele vai livrar-se solto, vai ficar tudo bem com ele. Não é bem assim. Em tese, a Itália deveria o quê? Pedir a extradição do brasileiro, né? Para que ele fosse cumprir pena lá, já que foi lá que ele foi condenado. Mas tem um porém, a nossa Constituição de 88, ela impossibilita, ela nega qualquer possibilidade do brasileiro nato ser extraditado para outro país para cumprir pena lá. Né? O que seria brasileiro nato? Somos nós, brasileiros, que nascermos em solo brasileiro, no solo do Brasil. O nosso critério para a cidadania é o jus solis. Há também possibilidade do jus sanguinis, mas via de regra é o jus solis. E o que o jus solis diz? Todo mundo que nasceu em solo brasileiro, via de regra, é brasileiro. Esses brasileiros natos, eles não podem ser extraditados para outros países, caso haja uma condenação lá, para cumprir pena lá. E agora? O Robinho vai livrar-se solto, né? Como a gente diz, foi condenado, mas não vai ser preso? Não é bem assim. Apesar dessa vedação da extradição, há no Brasil uma lei chamada Lei da Migração, né? E essa lei, nos seus artigos 100, 101 e 102, ele prevê a possibilidade da transferência da pena. Então, não é o jogador que vai para o país cumprir a pena, e sim a pena que vai ser transferida para o Brasil, né? Para que ele possa cumprir a pena aqui no Brasil. Então, há essa transferência de pena. Detalhe importante, muito importante. O Robinho tem curso superior, Caveira? Sabe me dizer se o Robinho tem curso superior?
Eu acho que o Robinho tem curso superior. E se essa pena vem para o Brasil, esse cumprir, ele vai cumprir pena aqui por crime de estupro de vulnerável, como eu já disse para vocês, né? Que é um crime análogo ao que ele cometeu lá. E o crime de estupro de vulnerável, ele é hediondo. E como sendo crime hediondo, o mínimo que ele vai poder cumprir em regime fechado é 2/3 da pena, para poder ele progredir. 2/3 de 9 anos dá 6 anos em regime fechado, em cela. Não tendo nível superior, o Robinho vai para a cela comum, aqui nos presídios brasileiros, passar 6 anos por crime de estupro, que até dentro das cadeias é muito mal visto. Né? Há uma ala de estupradores, porque eles não podem se misturar com o restante dos presos, sob penas de até acontecer coisas piores a esses condenados. Então, assim, o Robinho está numa situação bem delicada se ele realmente decidir ficar no Brasil para cumprir essa pena. Algo me diz, Caveira, que ele vai se arrepender de ter saído da Itália e não ter cumprido essa pena lá. Então, o que impede? Então, por que o Robinho não está preso agora? Falta só as autoridades italianas pedirem ao nosso STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que homologue essa sentença que eles deram lá e que peça nessa transferência da pena para que o Robinho comece então a cumprir pena aqui no Brasil. Feito isso, o Robinho vai ser preso sim aqui e vai cumprir os 6 anos no mínimo de regime fechado. Vamos então agora falar do caso Daniel Alves. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Os dois são jogadores de futebol, como eu já disse, né? Os dois são bem famosos. E quando as pessoas, assim, sobretudo nesse meio futebolístico, sabe, eles parecem que eles viram, assim, super-humanos, né, digamos assim, eles viram as celebridades, os ricos, os milionários, os importantes, e todo mundo quer eles, e todo mundo quer autógrafo, e é um estádio de 60 mil pessoas vendo o sucesso deles, e isso aí é bem complicado lidar emocionalmente com essas coisas, né, ao ponto de talvez eles acharem que podem, né, cometer coisas que nada pode atingi-los, né, que a lei é para os demais, para eles a lei do rei, né? Então, mas a coisa não é bem assim, e principalmente se tratando de crimes sexuais. O Daniel Alves teve uma carreira no futebol consagrada, ele ganhou pelo próprio Guinness Book, né, o jogador que mais teve títulos, que mais conquistou títulos de todas as histórias. Não, bom, final de carreira ele foi contratado pelo Puma do México e estava jogando no México. Nas festas de fim de ano, ele foi para Barcelona, porque ele é casado com a Joana Sanches, e ele voltou para Barcelona para passar as festas de fim de ano com a esposa dele. E no dia 30 para o dia 31, na madrugada do dia 30 para o dia 31, ele foi sem a esposa para uma balada, né, numa boate chamada Sultan, lá em Barcelona, com os amigos dele. Nessa boate, ele estava lá na área VIP e conheceu a vítima, que também estava com algumas amigas dela. Ele se interessou, né? Deve ter se interessado e convidou elas para ir para a área VIP com ele, né? Onde ele estava. E elas toparam e foram. No local, ele tentou por várias vezes pegar a mão da vítima e colocar no seu órgão genital. E ela resistindo. Ele também apalpou ela, né? Por debaixo das suas roupas íntimas. E ela, contra a vontade dela, ela sempre se negando. Já meio que incomodada com a situação, ela foi no banheiro, né? Após um tempinho, ela foi no banheiro. E o Daniel Alves seguiu ela. Ambos entraram no banheiro e o que ela narra é que ele colocou ela na cabine, né? Entrou na cabine junto com ela, trancou a cabine e obrigou ela a manter relação sexual com ele. Em seguida, ele teria pedido para que ela fizesse sexo oral nele, ela teria resistido, teria dito que não, ele agrediu ela, obrigou ela a fazer e, por fim, ele penetrou ela à força, contra a vontade dela. Depois de tudo acontecido, como se já não bastasse, ele pediu, né, para ela, olha, fica aí, me espera, eu vou sair primeiro, você sai depois que eu sair. E ele saiu e foi direto embora. Não falou nem tchau, simplesmente saiu do banheiro e foi direto para fora da boate e foi embora. O Daniel Alves passou lá dentro do banheiro 14 minutos, de acordo com as câmeras, e a vítima passou 16 minutos. Então, 2 minutos depois que ele saiu, ela saiu atrás. E quando ela já sai muito nervosa, né? Ela já sai meio que em crise e procura imediatamente a polícia que estava ali por perto. E a polícia lá na Espanha, né, há uma lei muito rígida
nesses casos de abuso sexual de mulheres e tudo mais, e já de pronto iniciou um protocolo de atendimento, né, nos casos de suspeita de abuso sexual, encaminhando a vítima para a perícia. Quando foi no dia 2 de janeiro de 2023, ela realmente foi à polícia e registrou a queixa formal contra o Daniel Alves por abuso sexual. Então, logo esse caso veio a público, o Daniel Alves, lá do México, tratou de divulgar nota e dar entrevista para vários meios, várias mídias, dizendo que ele simplesmente nunca nem tinha visto essa senhora, que ele sentiu muito, mas ele não conhecia ela. Vale a pena narrar aqui o que ele disse. Quando você decide ir ao banheiro, não tem que perguntar quem está no banheiro. Eu não sei quem é essa senhora, não sei seu nome, não a conheço, nunca a vi na minha vida, nunca invadi o espaço de alguém sem autorização. Como vou fazer isso com uma mulher, uma menina? Não, por Deus. Em outro momento ele diz: estive nesse lugar, estive com mais pessoas, estive aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de dançar. Estava desfrutando, mas sem invadir o espaço dos demais. Quando você tem que ir no banheiro, não tem que perguntar quem está lá. Sinto muito, mas não sei quem é essa senhorita. Não sei seu nome, não a conheço. Nunca a vi. Outra vez na minha vida. Assim, até então, os meios de comunicação estavam divulgando, né, que ela estava dizendo que ele tinha poupado ela por baixo das suas roupas íntimas. E eu não sei por que ele já veio se defendendo do banheiro. Vocês veem que nas duas oportunidades ele fala do banheiro. Quando eu vou no banheiro, eu não preciso saber quem tá no banheiro. Eu não saí do banheiro, eu não fui no banheiro, eu saí do banheiro, sabe? Então, assim, ele já vem se defendendo do banheiro sem ninguém ter falado de banheiro. De qualquer forma, a vítima, ela denunciou ele e ele negou qualquer possibilidade dele ter chegado perto dessa senhorita. Por Deus, ainda disse. Né? Ainda colocou Deus no meio dessa caca que ele fez. Já agora, no meio de janeiro, a sogra do Daniel Alves falece, lá em Barcelona. A mulher dele é modelo e mora em Barcelona, ela é espanhola. E o Daniel Alves, então, do México, ele volta para Barcelona, claro, né, para prestar condolência com a esposa dele, dar uma força e tal, perdeu a mãe. E ele decide, por livre e espontânea vontade, testemunhar, né, no juízo local, no tribunal local lá, dizer, provavelmente ele estava pronto para dizer a mesma versão que ele disse nos órgãos de imprensa. Não tenho nada a ver, nunca vi, não sei de nada. Só que lá chegando, ele se deparou com as provas que já existiam nos autos, as provas que já tinham sido colhidas, né? Lembra que o protocolo de atendimento a vítimas de abuso sexual foi acionado? Então, dali já começou a colheita de provas. E aí ele se deparou com uma situação que ele não sabia. E ele teve que voltar atrás e mudar o seu depoimento. E aí ele disse assim, não, ok, eu conheço aquela senhora, por Deus, não tem mais Deus. Eu conheço, sim, aquela senhora, eu mantive relação sexual com ela, mas foi absolutamente consensual. Eu não fiz nada contra a vontade dela. Bom, quais foram, então, esses fatores que fizeram o Daniel Alves mudar de ideia, assim, rapidamente, né? Mudar de ideia tão logo teve acesso a eles. Primeira coisa, o circuito interno de câmeras da boate, que mostra que o Daniel Alves foi pro banheiro, passou lá 14 minutos, e que a vítima tinha ido um pouco antes, e que passou lá 16 minutos. Ambos passaram lá juntos, 14 minutos juntos. Então, difícil ele falar que ele não conhece ela, que ele nunca viu. Inclusive, tem outras partes que aparece ele e essa moça na área VIP curtindo a balada. Então, não é nunca vi essa senhorita. Um segundo fator é que ela, tão logo procurou a polícia, ela foi encaminhada para a perícia. E lá nos exames biológicos que fizeram nela, constataram lesões características de estupro, de quem foi violada sexualmente. Então aí já tem duas provas bem robustas. Por fim, entraram no banheiro, né, no local que ela disse que foi abusada, e colheram o que tinha lá pelo chão, pelas paredes, e simplesmente tinha sêmen no local. Não dá pra gente falar que é o sêmen do Daniel Alves, né, porque com certeza foi mandado para DNA, mas tinha sêmen no local. Por fim, e derradeiro, e golpe de misericórdia, existe a tatuagem. O Daniel Alves tem uma tatuagem que vai do final aqui do tronco e pega até o início da genitália dele. Aqui, né?
nessa aqui embaixo, bem embaixo assim. E tem então eles teriam essa tatuagem em formato de meia-lua. E a juíza pediu, no momento que ele estava depondo, para ele dizer, né? Então, como é que aconteceu? Se foi totalmente consensual, como é que foi que aconteceu? Ele disse, olha, eu estava lá no banheiro, no vaso, e ela entrou e sentou em mim. A gente, né, teve relação sexual consensual, depois ela levantou e foi embora, e eu fui embora, e acabou. A juíza, muito bem. Mas então, senhor, pode me dizer que se o senhor estava assim, a sua blusa estava cobrindo aqui suas partes, correto? Se ela estava cobrindo suas partes, como é que a garota, ela sabe que o senhor tem uma meia-lua do tórax até a região da genitália? Aí ele, opa, fui pego de novo em contradição. Ah, não, eu me lembrei, eu realmente levantei em alguma hora lá dentro da cabine. Então, assim, enquanto ele foi pego em duas contradições muito fortes, a vítima, tudo que a vítima narrava, batia com todas as provas colhidas nos autos. Então, por causa dessa contradição, que pesou muito contra ele, o Daniel Alves ele já foi detido já de pronto, lá mesmo depondo ele já foi detido. Em seguida, o Ministério Público pediu, né, a prisão preventiva dele sem possibilidade de fiança e a Justiça aceitou e decretou. Quando assim acontece, provavelmente o acusado vai ficar preso até o julgamento. Né? Lá na Espanha parece que ele pode passar no máximo 2 anos preso preventivamente, mas lá as coisas correm bem rápido e as pessoas acham que até o julgamento vai acontecer até antes desses 2 anos. É importante até dizer que esse procedimento que foi feito com o Daniel Alves é muito pouco usual lá. Normalmente, entre o depoimento na polícia, né, no órgão, enfim, determinado para que o acusado deponha, e a pedido de prisão, e para ele ser preso preventivamente, decorre aí um prazo mínimo de 72 horas. No caso do Daniel Alves, foi tudo no mesmo tempo, foi tudo no mesmo dia. E por que então essa necessidade de prendê-lo, e inclusive sem conceder fiança, sem possibilidade de fiança? Né? Há 3 motivos para isso. O primeiro é exatamente a chance do Daniel Alves fugir, ele tem muito dinheiro, ele é empregado inclusive no México e ele tem cidadania brasileira, então tem muita chance de ele fugir. A segunda é justamente o fato do Brasil não ter acordo de extradição com a Espanha, ou seja, se ele for para o país dele, né, de origem, o Brasil não vai extraditar ele. Né? Ainda que tivesse o acordo de extradição, o Brasil não extraditaria mesmo assim, porque se trata de brasileiro nato. E, por fim, a chance que o Daniel Alves tem, né, pelo seu prestígio, por todo o dinheiro que ele tem, de obstruir a justiça, obstruir o curso normal do processo. Então, por esses 3 motivos, ele foi preso preventivamente. Por fim, eu queria só destacar a atitude, né, a reação da esposa do Daniel Alves, né, a Sanz. Ela deu uma entrevista, né, um programa de rádio, disse que ela conhece muito bem o marido dela e que ele não seria capaz de fazer coisas desse tipo. E logo em seguida ela postou, né, nas redes sociais dela uma foto deles dois de mão dada, escrito together, né, juntos em inglês. Dando aí então todo o apoio para o marido dela. Bom, pessoal, esses 2 casos eles têm uma relação, sabe, muito simbiótica, né? Eles são quase assim, quase o mesmo enredo, só muda os personagens, só muda os nomes dos autores e das vítimas. Inclusive, as 2 vítimas tinham 23 anos de idade. Uma estava completando no dia da boate, a do Robin, e a outra também tinha 23 anos de idade. As 2 eram muito jovens, as 2 estavam em situação de vulnerabilidade, estavam embaladas, estavam em festas, estavam sujeitas a bebida, regada a alguma substância que alterou o pleno discernimento delas, né? E os 2 são jogadores de futebol famosos e consagrados e com muito dinheiro. Então, assim, essa mistura é bem complicada, né? Essa mistura toda de jovem com balada e com jogador de futebol muito famoso, a gente já viu que por vezes se tornou perigosa, né? E a corda estourou para o lado mais fraco, infelizmente. A vítima, no caso do Robinho, ela não veio a público em nenhum momento, mas quando terminou o processo, que ele foi julgado em última instância, sem possibilidade de recurso, e agora ele é culpado, ela veio a público e deu uma declaração bem interessante, que eu até queria, né, reproduzir aqui para vocês. Mulheres, denunciem, não tenham medo de seus agressores, porque diante de cada agressor há outras 10 pessoas boas prontas para te ajudar. Um amigo, um familiar, um policial competente, um juiz, mas sobretudo a justiça. Mesmo que a justiça não seja totalmente reconfortante,
porque nunca apagará a dor e a raiva ou fará você ser a pessoa que você era antes, a justiça será reconfortante para outras mulheres. E essas outras mulheres poderão ser nossas mães, nossas amigas, nossa irmã, nossa filha. Só denunciando é que se poderá evitar que isso aconteça com outras mulheres. E aí eu quero pegar o gancho aqui para fazer o que eu disse para vocês que eu faria no final de cada vídeo, a minha contribuição social, né? A gente já analisou juridicamente alguns fatores, mas aqui vai a minha contribuição, o motivo maior realmente desses vídeos, que é garantir, né, poder possibilitar um aprendizado para vocês após a entretenimento, né? Após a gente descobrir os detalhes do caso, as investigações, as provas. O caso em si é interessante, né? Os dois casos. Mas ao final é interessante que a gente aprenda, a gente tire alguma lição desses crimes que acontecem à nossa volta e que tem muita repercussão, para que a gente não seja uma próxima vítima. Então, assim, enquanto delegada atuante, né, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, eu quero dizer para vocês que é muito importante denunciar, como a vítima do Robinho disse. Mas mais importante do que denunciar é evitar que esse crime ocorra com vocês. Não se coloque em situação de vulnerabilidade. Você, mulher, jovem, estudante, garota, solteira, não se coloque em situação de vulnerabilidade. Quando você for para alguma festa, alguma balada, conhecer alguém novo, leve uma amiga de confiança consigo. Cuidem umas das outras. Não cheguem no local e abandonem sua colega. Ah, ela quer ficar. Não, ela não quer ficar, porque ela não tem condições de falar se ela quer ficar ou não. Se você está vendo que a sua amiga está numa situação debilitada, leve embora ela com você. Não deixe ela com estranhos. Não se coloquem em lugares reservados, privados, com pessoas estranhas que vocês não conhecem. Não pensem que todo mundo é legal, que todo mundo é bonzinho. O mundo não é assim. Não fiquem em lugares restritos com homens que vocês não conheçam. Se vocês forem conhecer alguém no primeiro encontro, vá em lugares amplos, em lugares públicos. Essas pessoas que cometem crimes de abuso sexual, elas são bem covardes. Elas não cometem esses crimes na presença de outras pessoas, na presença de outros homens que estão ali, que podem lhe auxiliar. Eles vão aproveitar exatamente o momento de fraqueza, o momento que eles podem ser superior a você, no momento que você está vulnerável, que você está fácil, você é uma presa fácil para eles. Então, não se coloque nessa situação de presa fácil. Cuide-se. É muito importante que você saiba que essas vítimas de abuso sexual, o dano psicológico nelas, ele é quase que irreversível, né? É algo muito sério de se tratar, muito difícil de se tratar. Então, não queira ser a próxima vítima. Se cuide com todo carinho, se respeite. Ainda assim, eu quero destacar que a culpa nunca será nossa. A culpa nunca será da mulher. Seja a vítima do jeito que for. Seja a vítima dada a consumo de bebida alcoólica, religiosa, ateia, estudiosa, não estudiosa, que usa roupas curtas, que usa roupas largas. Não importa o que a vítima é ou o que a vítima deixa de ser, o que a vítima acredita, deixa de acreditar, o que a vítima bebe ou o que a vítima não bebe, onde a vítima frequenta ou o que a vítima deixa de ir. Não importa. Ninguém tem o direito de violá-la. Ninguém tem o direito de tocar o seu corpo sem a sua permissão. Se isso acontecer, denuncie. Não tenha vergonha. Quem tem que ter vergonha é o covarde abusador, não você. Com isso, a gente se vê no próximo vídeo.